Olá pessoal, é sempre um prazer ter você em mais um Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana muita arte, cultura, música e, é claro, o melhor da gastronomia para você. E essa semana então a gente vai falar aqui no Ateliê do Sabor de uma gastronomia muito rica em ingredientes, né? São carnes exóticas, são legumes frescos, frutas secas, muitas especiarias. Pois é, eu estou falando da culinária marroquina e hoje então a gente vai fazer um prato marroquino que é bastante comum e tem diversas variações no Marrocos. Eu estou falando do tagine, é isto aí. Tagine é um guisado e recebe esse nome devido ao recipiente, à panela em que é feito. É uma panela bem característica, bem própria, feita geralmente de barro. Ela tem uma tampa afunilada como um cone, e então os tagines são cozidos nesta panela, por isso recebem este nome. Eu não tenho, infelizmente, a panela própria para fazer o tagine aqui, mas nós vamos fazer um semelhante, muito saboroso, que eu costumo fazer. É um prato de um paladar um pouco mais exótico, um pouco mais diferenciado, mas que as pessoas, quando provam, acham excelente. E vale a pena você também experimentar. Bom, vamos dar uma olhadinha nos ingredientes, então, que a gente vai precisar para fazer o nosso tagine de frango. Eu vou estar utilizando, então, 500 gramas de peito de frango. Você pode usar outras partes também, pode usar coxa, sobrecoxa, enfim. Nós vamos estar trabalhando com o peito de frango e ele está já picado, tá? Pode ser cortado em cubinhos pequenos, em tirinhas, enfim, como você preferir. 500 gramas então de frango. Além disso, nós vamos precisar de meia cebola, tá? Se for uma cebola grande, se é uma cebola pequena, uma cebola é suficiente para esta quantidade aí de frango. Um limão, que vai dar um toque azedinho, um toque cítrico, quebrando um pouco o doce dos demais ingredientes que vocês vão ver que entram na receita. Então, um limão. Também preciso de ameixa seca, tá? Como eu falei, então, o uso de frutas secas junto com as comidas salgadas é bastante comum no Marrocos. Além da ameixa, né, também é utilizado damasco seco, né? Tâmaras. Então, frutas, né, secas vão muito bem com carnes ou com vegetais, enfim, com o ingrediente que a gente escolher para fazer o nosso tagine. Preciso de um tabletinho de caldo de frango. Se for fazer um tagine com carne, usamos caldo de carne. Se for fazer um tagine apenas de legumes, podemos usar o caldo de legumes, tá bom? Para o final, tá? Depois vai por cima do prato amêndoas. Você pode usar amêndoa laminada, tá? Ou como eu tenho aqui, amêndoa triturada e torrada, tá? E depois ela dá um crocantezinho por cima que vai ficar bem legal, tá? Então um pouquinho de amêndoa, aí umas 20, 30 gramas de amêndoa, só para a gente largar por cima quando estiver pronto o nosso tagine. Também eu tenho 2 dentes de alho. E aqui entro na parte das especiarias, tá? Eu tenho açafrão, então aqui nós temos uma colher de chá de açafrão em pó ou a curcuma. Se você conseguir o açafrão legítimo, aquele em pistilos, tá? Que são as estigmas da florzinha, tá? É um ingrediente bastante caro, um dos ingredientes mais caros da cozinha mundial, tá? A gente pode usar o açafrão legítimo, mas a curcuma ou o açafrão da terra, como é chamado, também é utilizado no Marrocos em grande escala e vai muito bem no nosso tagine. Outros ingredientes, outras especiarias. Canela em pó, então uma colherinha de chá de canela, uma colherinha de cravo em pó e também uma colher de cominho, né? Cominho em pó. E, além disso, o mel também entrando para dar um toque agridoce. Por isso até que eu falei do limão, o limão para quebrar um pouco o doce do mel e
do próprio adocicado, né, da ameixa, tá? Então aqui a gente tem 2 colheres de sopa de mel. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha, enquanto isso deixo vocês com algumas imagens do Marrocos e logo logo a gente começa a preparar nosso tagine de frango. Bom, gente, vamos começar a preparar o nosso frango? Eu tenho aqui uma panela aquecendo, tá? Eu quero ela bem quente para o nosso frango ficar douradinho. Eu vou trabalhar com azeite de oliva, tá? Então um pouquinho de azeite de oliva e vamos então pôr o nosso frango para fritar. Aí, vou deixar ele quietinho, que daí ele não vai soltar líquido, tá? Ele vai ficar douradinho. Não precisa pôr açúcar, tá? O mel não é para dourar o frango, ok? Muita gente quando faz frango coloca um pouquinho de açúcar para deixar ele, né, douradinho e tal. Não precisa, gente. Panela bem quente, o óleo deixa dar uma aquecida também. Coloca o frango e evita no começo ficar mexendo nele, para que ele não perca a umidade, tá? E realmente frite ali naquele pouquinho de gordura, tá bom? Vamos picar então a nossa cebola, tá? Que vai entrar ali junto em seguidinha, assim que o nosso frango começar a dourar. Tá? Ela não precisa ser cubinhos muito pequenos, porque vocês vão ver que daqui a pouco mais, quando o nosso molho estiver pronto, eu vou processar ele, tá? Eu vou pegar o mixer, a gente vai processar ele todo, para deixar ele todo cremosinho, todo ele parelhinho, tá bom? Enquanto o nosso frango dora, vamos para um breve intervalo e na sequência a gente continua com o nosso tagine de frango, receita marroquina do Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. E estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, receita marroquina, um país que tem uma abundância de ingredientes, né, com o uso aí de especiarias, né, muito acentuado, utilização de carnes, né, diversos tipos de carnes, algumas limitadas em função da religião, tá? Mas utilização de carne de pombo, de codorna, tá? Então, uma abundância de ingredientes que tornam essa gastronomia do Marrocos muito rica, tá? Gastronomia essa que tem influência, então, dos árabes, né? Tem influência da África, tá? Então, ali os primeiros povos, né, da África. O Marrocos ele fica ali no norte da África, tá? E tem influência também, tem um pouco do requinte da culinária francesa, que o Marrocos, né, como se sabe, ele sofreu uma colonização, né, durante muitos anos. Então ele também pegou aspectos da culinária europeia. Bueno, como eu falei para vocês, ó, o frango está aqui dourando, tá? Nós precisamos temperar ele. Eu não pus antes nada de sal nem pimenta, então a gente vai pôr aqui um salzinho. Vamos pôr uma pimentinha do reino, pimenta preta moída na hora, de preferência. E agora vamos entrar, ó, com a nossa cebola, tá? Aquela cebolinha que eu piquei. Olha aí, ó, ele está dourando, ó, é isso aí.
Nós temos ainda o alho. Então, são 2 dentes de alho picados. Agora sim a gente já pode mexer. Agora ele já selou, então ele não vai mais ficar soltando líquido, não. Começamos a pôr as nossas especiarias. Então, ó, eu vou pôr o açafrão. A canela em pó. O cominho. E o cravo em pó. É muito interessante, gente, no Marrocos, a gente vê esses mercados, né, essas feiras na rua. E então ficam essas especiarias muito coloridas, né, expostas, cada uma separada, né, cada uma com a sua cor característica. E dá um colorido, dá um perfume que a gente passa nas ruas e a gente sente o aroma dessas especiarias por onde a gente anda. Isso é muito legal. Isso é a riqueza cultural, né, gastronômica, histórica de um país. E isto é uma coisa que não tem preço, né, gente? Eu vou desligar a água, tá fervendo. Tá? A gente vai pôr, então, o nosso caldinho aqui de galinha. E eu vou pôr, então, a água. Cuidado aí, Nando, com a câmera, que vai borbulhar. Eu vou baixar um pouco esse fogo, gente. Tá? Agora a gente vai cozinhar em fogo brando. O perfume que a gente já sente aqui, saindo da panela, destas especiarias misturadas, tá? Elas se misturam e dão um aroma todo especial. Olha, a cor amarela, característica do açafrão, tá? Eu vou soltar aqui um pouquinho o fundo, olha, que ficou aquele tostadinho leve no fundo, tá? O roti, como a gente chama, vamos deglaciar aqui a panela para soltar a crosta, o roti, e isso dá um sabor também bem especial. Nós ainda temos que entrar com as nossas ameixas, tá? Ameixa seca, sem caroço, ok? E com o mel, tá? Então vamos pôr aqui o mel. Ficou faltando o limão, que a gente vai entrar com ele só no final, para quebrar um pouco esse adocicado. Se nós tivéssemos a panela que eu falei para vocês, do tagine, tá? Então a gente iria pôr a tampa, tá? E deixar cozinhando agora por alguns instantes. Eu vou pegar a tampa da minha panela, nós vamos cobrir e vamos deixar isso daqui cozinhando por uns 10, 15 minutos, tá? Até que os ingredientes ali, a ameixa, comece a ficar bem macia a ponto de desmanchar. E daí então a gente vai poder triturar este nosso molho, tá bom? Enquanto cozinha, deixo vocês com mais algumas imagens do Marrocos e na sequência a gente continua com a nossa receita de tagine de frango, ok? Bom, pessoal, o nosso frango está cozido, ok? Eu retirei ele e agora então é a hora da gente processar o nosso molho,
Tá? Eu vou pôr então aqui nesse copinho, que eu vou usar o mixer. Tá? Se tiver pedacinhos de frango junto, não tem problema. Afinal, o nosso molho é de frango. Vai dar um sabor, um plus aí a mais. Eu vou tirar aqui do fogo um pouquinho. Ritual esse que é dispensado quando, por exemplo, lá no Marrocos é utilizado a panela própria do tagine, que ele cozinha por bastante tempo e esse molho já fica um molho bem encorpado, tá? Mas aqui então eu vou usar esse recurso que vai ficar 10 também, tá? Eu vou fazer com o mixer então. Deixa eu pegar o meu pano porque isso às vezes dá um lambuzo. Pronto. Vejam que ele já ficou um molho mais escuro. Por causa da nossa ameixa, certo? Ele engrossou. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou voltar ele para a panela. Vou pôr novamente o nosso frango aqui dentro. E vou pôr o ingrediente ainda que falta. Vocês se lembram qual que é? É o limão. Tá? Então o limão agora vai dar. Antes disso, eu vou ralar um pouquinho, olha, da casca dele aqui. Ó. Casca, ela dá um toque bem perfumado no molho. Tá? Mais um perfume, mais um aroma. E agora sim, vamos cortar este limão e vamos espremer um pouquinho do caldo dele. Opa, escapou. E voltei o frango. Olha aí, ó. Cremoso, saboroso, tá prontinho pra gente servir. Eu vou arrumar a mesa ali, vou levar o frango pra frente, vamos pro intervalinho e no último bloco eu mostro ele prontinho e a gente pode saborear, ok? Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso ateliê do sabor. O nosso tagine está pronto e agora a gente vai montar o prato, né, com uma decoraçãozinha bem legal. Tá? Eu vou usar um prato quadrado, tá, que vai dar um charme já na apresentação do nosso prato. O tagine ele vai bem, tá? Um bom acompanhamento para ele é o arroz. Tá? Então eu tenho aqui um pouquinho de arroz branco e a gente já vai fazer junto aqui com o tagine, tá? A apresentação final do prato. Tá? Eu vou fazer então aqui um buraquinho no meio. Semelhante, tá, ao cuscuz marroquino, tá? Um outro prato muito típico do Marrocos, que já fizemos aqui no Ateliê do Sabor. Tá? Inclusive o tagine pode ser
também servido junto com o cuscuz marroquino. Aqui no meio, então, da nossa cratera, ó, eu vou pôr o nosso frango. O perfume desse prato aí é divino, gente. O sabor é bem exótico, diferente do que a gente é acostumado com o nosso paladar aqui do Ocidente. Tá? Esses pratos árabes, né, indianos, eles têm uma carga aí de especiarias bastante grande, que por vezes o nosso paladar não é acostumado. Mas eu tenho certeza que se vocês provarem, vocês vão adorar. E as nossas amêndoas, então, trituradas e torradas, tostadinhas, que vão dar uma crocância. Como eu falei já no primeiro bloco, pode ser amêndoa laminada, que também ela tem um efeito visual bem interessante. Mas tá aí. Se você quiser provar o prato, lembre-se que o nosso parceiro do Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, aqui no alto do Parque em Lajeado, sempre aos sábados, quando vai ao ar o nosso programa inédito, prepara as receitas que a gente faz aqui no Ateliê do Sabor. Então dá uma chegadinha no Planeta Terra e experimente este tagine de frango, receita marroquina do Ateliê do Sabor de hoje. Espero que vocês gostem. Se perderam algum detalhe do nosso programa, você pode também acessar o nosso canal aqui da TV Univates no YouTube, tá? YouTube/TV Univates, procura lá pelo Ateliê do Sabor, todas as receitas que a gente já fez nos programas, está à disposição na internet para você. Muito obrigado pela sua companhia, espero que vocês se deliciem, assim como eu. Até o próximo programa, uma boa semana, um bom fim de semana a todos e um bom apetite. Tchau!